Quando Deus escolhe você, estas coisas devem permanecer secretas, como Deus escolhe seus filhos para um propósito específico. A voz de Deus não ecoa como um trovão, nem se impõe como um furacão devastador. Ela se manifesta na suavidade do Espírito, nas dobras do coração sedento por significado. Quando Deus escolhe um homem ou uma mulher, ele não segue a lógica humana. Sua eleição é um mistério que ultrapassa a compreensão dos sábios e confunde os fortes. Deus vê além da aparência, além das circunstâncias, além da limitação humana. Ele sonda as intenções, pesa os corações e encontra ali, no lugar onde ninguém mais olha, o vaso que moldará para sua glória. O chamado divino não é uma explosão repentina, mas um sopro delicado que desperta a alma para uma jornada desconhecida. O escolhido não percebe de imediato o que está acontecendo. Ele sente inquietação, uma sensação de que sua vida não pode ser reduzida ao ordinário. Enquanto os outros se contentam com a previsibilidade dos dias, o coração do escolhido arde com perguntas para as quais não há respostas imediatas. Deus planta dentro dele um fogo que nem as águas mais profundas podem apagar. Davi pastoreava ovelhas quando foi chamado. Para o mundo, era apenas um jovem sem importância. Para Deus, um rei em formação. José sonhava enquanto dormia, mas o chamado o esperava no fundo de uma cova. Gideão se escondia temendo os inimigos, mas em seus ossos já ardia o chamado para liderar um exército. A eleição divina muitas vezes se manifesta onde o mundo não ousaria procurar. Ela surge no campo, no anonimato, nos dias monótonos em que a alma parece esquecida. O chamado nunca vem sem um preço. Ser escolhido significa entrar em um processo de preparação intensa. Antes que a luz brilhe, há um tempo de sombra. Antes que o nome seja proclamado, há um tempo de silêncio. Deus precisa ensinar seus escolhidos a depender apenas dele. O homem natural busca reconhecimento, mas o escolhido precisa aprender a confiar quando ninguém aplaude, quando ninguém entende, quando ninguém vê. E então vem a transição. O chamado que começou como um sussurro começa a se manifestar. Mas ainda não é hora de proclamar. Ainda não é hora de expor. Há coisas que devem permanecer escondidas. O destino do escolhido não pode ser revelado antes do tempo, porque há forças espirituais que se levantarão para impedir. O mundo pode não compreender a escolha de Deus, mas ela nunca falha. No tempo certo, aquele que foi moldado no oculto será revelado para cumprir o propósito para o qual foi chamado. Quando Deus chama um homem, ele não lhe dá todas as respostas de imediato. O chamado vem como um lampejo, um toque sutil na alma, mas o silêncio de Deus o segue como uma sombra. E é neste silêncio que o coração do escolhido é testado. Não há mapas detalhados, não há sinais visíveis. Há apenas a certeza interior de que algo maior está por vir. Muitos se perguntam: se Deus me escolheu, por que parece que ele se esconde? O silêncio de Deus não é ausência, mas um convite à confiança. Assim como uma semente lançada ao solo precisa de tempo para romper e crescer, o escolhido de Deus passa por um período de ocultação antes que seu propósito se manifeste. O próprio Cristo, após ser anunciado pelo Pai no batismo, foi levado pelo Espírito ao deserto.
não para ser exaltado, mas para ser provado. Deus esconde seus escolhidos porque há um tempo certo para todas as coisas. Se Davi fosse ungido e imediatamente entronizado, ele não teria maturidade para governar. Se José fosse elevado ao trono sem antes conhecer a dor da rejeição e da traição, ele não saberia perdoar seus irmãos quando chegasse o momento. Deus forma seus vasos no segredo para que, quando chegarem ao lugar da promessa, não sejam destruídos pelo peso da própria unção. Esse silêncio, no entanto, não é vazio. Ele está cheio da presença de Deus, mesmo que imperceptível. É nesse tempo que o caráter é moldado, a paciência fortalecida e a dependência do Senhor aprofundada. O homem que corre atrás de sinais e confirmações pode se perder na ansiedade, mas o escolhido que aprende a descansar no silêncio de Deus será sustentado pela fé. É necessário entender que Deus se cala não por indiferença, mas por estratégia. O processo de ocultação não é um castigo, mas um preparo. O silêncio de Deus é um escudo contra a precipitação. Aqueles que não suportam esse tempo acabam tentando ajudar a Deus, criando atalhos que os afastam do verdadeiro propósito. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles sabem que o silêncio de Deus não é um fim, mas um prelúdio para algo grandioso. Quando o tempo certo chega, o que foi oculto é revelado. O silêncio se rompe e o chamado se cumpre. Mas até esse dia, o escolhido deve aprender a caminhar, sem pressa, confiando que Deus trabalha mesmo quando tudo parece parado. O silêncio de Deus não significa esquecimento, mas preparação. Quem entende isso, aprende a descansar. Quem resiste, se perde na inquietação. Por isso, se Deus está em silêncio, não tema. Ele não te abandonou. Ele apenas te escondeu para que, no tempo certo, o mundo veja aquilo que ele já viu em você. Deus sempre trabalhou em silêncio antes de revelar seus escolhidos ao mundo. Sua obra começa no invisível, no lugar onde os olhos humanos não podem alcançar. Antes que um homem seja levantado por Deus, ele é primeiro separado, escondido, processado. A história das Escrituras está repleta de exemplos de como o Senhor escolhe no anonimato, molda no secreto e revela apenas no tempo determinado. Pense em José. Ele teve sonhos grandiosos, visões de autoridade, de um futuro onde governaria sobre seus irmãos. Mas a revelação não veio acompanhada de uma explicação detalhada. Ele não sabia que, antes de ocupar um trono, seria jogado em uma cova, vendido como escravo e aprisionado injustamente. O chamado de Deus sobre sua vida não o livrou da dor, mas o conduziu por um caminho de humilhação e silêncio. No Egito, ele foi esquecido por aqueles que havia ajudado, e no meio da escuridão do cárcere, José precisou confiar que Deus ainda estava agindo, mesmo que tudo parecesse contrário à promessa. Mas quando chegou o tempo certo, o faraó o chamou, e num único dia o prisioneiro se tornou governador. Davi foi outro que experimentou o chamado secreto de Deus. Enquanto seus irmãos eram treinados para a guerra e ocupavam posições de honra, ele estava sozinho nos campos cuidando de ovelhas. Mas foi ali, na solidão do pasto, que Deus o preparou. Ninguém via o que acontecia quando ele enfrentava o leão e o urso para proteger o rebanho. Ninguém percebia o que Deus estava construindo em seu coração. Quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir um novo rei, Davi nem sequer foi considerado por sua família. Porém, Deus já o havia escolhido.
O óleo foi derramado sobre sua cabeça, mas ele não subiu ao trono de imediato. Em vez disso, voltou para o campo. O rei de Israel estava entre as ovelhas, desconhecido, esperando a manifestação do propósito divino. Ester, antes de se tornar rainha, era apenas uma jovem órfã, criada por seu tio. Não havia em sua aparência ou em sua história qualquer sinal de grandeza. Mas Deus já havia marcado sua vida para um propósito maior. Quando foi levada ao palácio, ela não sabia que um dia salvaria sua nação. Deus a escondeu até que chegasse a hora de se posicionar diante do rei. Quando Amã tramou contra os judeus, a escolhida de Deus já estava no lugar certo. E no momento decisivo, ela entendeu. Fui chamada para um tempo como este. O padrão é o mesmo. Deus separa, oculta e prepara seus escolhidos. Eles passam pelo anonimato, pelo silêncio, pela prova do tempo. São treinados na cova, no pasto, no deserto, na prisão, no esconderijo do Altíssimo. E quando chega o dia da revelação, ninguém pode impedir. Se Deus te escolheu, não se assuste com o processo. O tempo de ocultação não é um castigo, mas uma estratégia. Ele está te preparando longe dos olhos do mundo, porque aquilo que é precioso não pode ser exposto antes da hora. Mas quando o tempo certo chegar, assim como José, Davi e Esté, você será colocado no lugar que Deus determinou. Pois os chamados secretos de Deus sempre se tornam públicos no tempo certo. Nem tudo o que Deus fala deve ser dito. Nem toda visão deve ser revelada. O homem sábio aprende a guardar em silêncio aquilo que Deus lhe entrega, pois há promessas que só podem se cumprir se forem mantidas no esconderijo do coração. No reino espiritual, a língua é uma chave. Abre portas de bênção ou expõe tesouros aos inimigos. Quando o escolhido fala antes do tempo, ele coloca em risco aquilo que Deus ainda está construindo. A história está repleta de exemplos de homens e mulheres que receberam algo grandioso de Deus, mas enfrentaram oposição porque falaram antes da hora. José viu em sonhos sua futura posição de autoridade, mas ao compartilhar sua visão com os irmãos, despertou inveja e ódio. A revelação era verdadeira, mas o tempo de manifestação ainda não havia chegado. O resultado foi traição, escravidão e prisão. O propósito de Deus se cumpriu, mas José aprendeu da maneira mais dolorosa que nem todos estão preparados para ouvir sobre aquilo que Deus nos confia. Sansão é outro exemplo. Ele carregava uma unção única, uma força sobrenatural concedida pelo Senhor. Mas revelou o segredo da sua consagração à pessoa errada, e esse erro custou-lhe a visão, a liberdade e, por fim, a própria vida. Se tivesse guardado o silêncio, teria permanecido inabalável. Mas, ao expor o que era santo a quem não entendia seu propósito, perdeu o dom que Deus lhe dera. Há batalhas que são travadas no silêncio. O inimigo não pode atacar aquilo que não conhece. Quando falamos demais, entregamos armas àqueles que desejam nos impedir. Nem todo ouvinte é um amigo. Nem todo sorriso esconde boas intenções. O próprio Jesus nos ensinou esse princípio. Quantas vezes, após realizar um milagre, ele ordenava: não digam a ninguém. Ele sabia que a revelação no tempo errado poderia atrair perseguição prematura. Se o Filho de Deus usou o segredo como estratégia,
quanto mais nós devemos aprender a nos calar diante dos mistérios do Pai. O coração impaciente busca validação. O coração sábio espera. O tempo de Deus não é o tempo dos homens, e há promessas que precisam amadurecer no oculto antes de serem vistas pelo mundo. O escolhido precisa aprender a confiar sem precisar anunciar. A fé não precisa de plateia. A obediência não depende de aplausos. Se Deus te deu um sonho, um chamado, uma promessa, guarde-a, ore sobre ela, cultive-a no secreto. Porque, quando o tempo certo chegar, ninguém poderá impedir aquilo que Deus determinou. Mas até lá, o silêncio será a tua maior proteção. No reino espiritual, palavras são sementes. O que você diz pode abrir portas de bênção ou expor seus tesouros ao inimigo. Ao longo da história, muitos homens e mulheres perderam aquilo que Deus lhes confiou porque não souberam guardar silêncio. O mundo espiritual não é apenas sobre promessas, mas sobre estratégias. Nem tudo pode ser revelado antes do tempo. Exemplo clássico disso é Esaú. Embora sua perda estivesse relacionada a um prato de lentilhas, seu erro começou muito antes. Esaú subestimou aquilo que possuía. Ele falou com leviandade sobre sua primogenitura, tratando-a como algo sem valor, algo que poderia ser negociado facilmente. Suas palavras revelaram a falta de discernimento. Jacó, que entendia o peso espiritual do direito de primogenitura, apenas aguardou a oportunidade certa para tomar o que Esaú não soube preservar. Uma bênção que deveria ser eterna foi perdida porque Esaú não soube manter para si o que Deus lhe havia dado. Outro caso trágico é o de Sansão. Ele carregava um segredo sagrado. Sua força não estava nos músculos, mas na sua consagração a Deus. Enquanto manteve o mistério guardado, permaneceu invencível. Mas o dia em que revelou a Dalila o segredo da sua força, expôs-se ao inimigo. O que deveria ter sido um pacto entre ele e Deus se tornou conhecimento nas mãos erradas. Em poucas horas, Sansão foi reduzido à fraqueza, seus olhos foram arrancados, sua missão foi comprometida. O que ele perdeu não foi apenas a força, mas o propósito divino sobre sua vida. Podemos lembrar também de um rei chamado Ezequias. Em um momento de orgulho e imprudência, ele mostrou todos os tesouros do palácio aos embaixadores da Babilônia. Ele pensou que estava impressionando os estrangeiros, mas na realidade estava abrindo as portas para sua própria destruição. O profeta Isaías foi até ele e lhe disse: "Por que mostraste tudo o que tens? Agora teus inimigos voltarão e levarão tudo." E assim aconteceu. O que começou como um momento de ostentação se tornou um ciclo de perda e cativeiro para sua descendência. A lição é clara: nem tudo pode ser compartilhado, nem todos que te ouvem torcem por você. Nem todo ambiente é seguro para revelar o que Deus te confiou. As palavras têm poder. O que é dito fora do tempo pode se tornar uma sentença de perda. Por isso, se Deus te deu um sonho, um propósito, uma visão, guarde-a com zelo. O silêncio não é fraqueza, mas sabedoria. Fale apenas quando for a hora certa, para as pessoas certas. Porque o inimigo não pode roubar aquilo que ele não conhece. Há momentos em que o silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra. Deus não precisa de discursos longos para agir.
nem de anúncios públicos para cumprir suas promessas. Muitas das maiores vitórias espirituais foram conquistadas não pela força da voz, mas pela sabedoria do silêncio. O escolhido que aprende, essa verdade evita desgastes desnecessários, protege seu destino e se torna inabalável diante das investidas do inimigo. Quando observamos a vida de Jesus, vemos que ele não falava tudo para todos. Havia momentos em que ensinava multidões, mas havia também momentos em que apenas compartilhava segredos com os discípulos. E mesmo entre os discípulos, alguns receberam mais revelações do que outros. No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João viram a glória de Cristo de uma forma que ninguém mais viu. Mas depois, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que viram até que o Filho do Homem ressuscite. Por quê? Porque há verdades que só podem ser compreendidas no tempo certo. O silêncio protege o propósito. O silêncio impede que o inimigo antecipe seus ataques. Veja Neemias. Quando Deus colocou em seu coração o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém, ele não saiu anunciando a todos. Antes, guardou a visão. Em seu coração e com discrição, foi observar os muros em ruínas. Só depois, no tempo certo, compartilhou seu plano com aqueles que poderiam ajudá-lo. Por causa dessa estratégia, o inimigo não teve como impedir a obra. O problema é que muitas pessoas falam antes da hora. Querem compartilhar cada passo, cada avanço, cada revelação. Mas nem todo ambiente é seguro, nem toda pessoa é confiável. José aprendeu isso da maneira mais difícil. Se ele tivesse guardado seus sonhos para si, talvez tivesse evitado anos de escravidão e sofrimento. No entanto, sua boca revelou o que deveria ter sido mantido em segredo, e isso despertou a inveja dos seus irmãos. A promessa de Deus sobre sua vida ainda se cumpriu, mas sua jornada foi marcada por dores que poderiam ter sido evitadas. Muitas batalhas são vencidas no oculto. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, não anunciou antecipadamente o que faria. Primeiro, construiu o altar. Depois, orou. E foi apenas no momento certo que Deus respondeu com fogo do céu. Se tivesse revelado sua estratégia antes da hora, talvez os inimigos tivessem tentado impedir o seu plano. O silêncio também nos livra da necessidade de validação. Quem confia em Deus não precisa provar nada a ninguém. Muitas vezes a ansiedade nos leva a querer mostrar o que estamos fazendo, como se precisássemos da aprovação das pessoas. Mas a fé verdadeira descansa, sabe que Deus está no controle. Quando falamos demais, corremos o risco de colocar em perigo aquilo que Deus nos confiou. Mas quando aprendemos a nos calar, permitimos que Deus trabalhe sem interferências. Por isso, aprenda a usar o silêncio como estratégia espiritual. Ore em segredo. Planeje sem alarde. Sonhe sem precisar de aplausos. Espere até que Deus te diga: agora é a hora. Porque quando o tempo certo chega, aquilo que foi escondido pelo Senhor se manifesta com força e ninguém pode impedir. Deus é um Deus de mistérios. Ele não revela tudo de uma vez, nem permite que o homem compreenda imediatamente a grandiosidade de seus planos. Quando ele escolhe alguém, há um período em que o propósito precisa ser escondido, guardado no coração, sem ser exposto ao julgamento alheio. O segredo é uma ferramenta espiritual, um escudo contra as investidas prematuras do inimigo
e contra a precipitação do próprio escolhido. Desde os primórdios, Deus opera no oculto. A semente, antes de brotar, é lançada à terra e enterrada. A gestação acontece no ventre, longe dos olhos do mundo. A construção do caráter, a maturação dos chamados, o fortalecimento da fé, tudo isso ocorre primeiro na intimidade, no esconderijo de Deus. Mas o ser humano tem dificuldade em lidar com o silêncio e o segredo. Queremos que todos saibam. Do que Deus nos prometeu, ansiamos por reconhecimento antes do tempo. E é aí que muitos se perdem. Veja Abraão. Deus lhe deu uma promessa. Ele seria pai de uma grande nação. Mas os anos passaram e a promessa parecia distante. Então, no desejo de ajudar Deus, Sara e Abraão decidiram agir com as próprias mãos, e Ismael nasceu. O resultado foi conflito, dor e uma geração inteira marcada por uma promessa precipitada. Se Abraão tivesse esperado com paciência, teria visto Deus agir no tempo certo, sem as consequências de sua impaciência. Moisés também foi chamado para ser libertador de Israel, mas quando tentou agir antes da hora, matou um egípcio e precisou fugir. Durante 40 anos, Deus o manteve no anonimato, no silêncio do deserto, até que estivesse pronto para cumprir sua missão. Deus o escolheu, mas não o revelou de imediato. O segredo era necessário para que seu coração fosse moldado e para que ele aprendesse a depender completamente do Senhor. O segredo no processo de Deus protege tanto o escolhido quanto a promessa. Quem revela tudo antes do tempo se expõe à inveja, à perseguição e até mesmo à dúvida dos que não compreendem os caminhos de Deus. Quando Neemias recebeu a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, ele não saiu anunciando. Antes, observou, analisou e manteve sua estratégia em segredo. Somente quando tudo estava alinhado, ele revelou o plano àqueles que poderiam ajudá-lo. Os maiores milagres acontecem no oculto antes de se tornarem visíveis. O próprio Jesus passou 30 anos em anonimato antes de iniciar seu ministério. 30 anos escondido, 30 anos sendo preparado. E quando chegou o tempo certo, ninguém pôde impedir a manifestação do Filho de Deus. O segredo não é falta de fé, mas prova de sabedoria. Quem guarda no coração o que Deus falou, protege o que está sendo gerado. Aquele que entende o tempo do silêncio, experimenta a plenitude da promessa sem os desgastes da precipitação. Se Deus está te conduzindo por um caminho de ocultação, não se apresse. O segredo é parte do processo. O que Ele prometeu ainda se cumprirá, mas no tempo determinado. Até lá, o silêncio será a sua fortaleza. Quando Deus dá uma visão, Ele não a entrega para ser debatida, mas para ser vivida. Muitas promessas foram comprometidas porque foram expostas antes do tempo. O silêncio não é um sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Aquilo que nasce no coração de Deus precisa ser protegido no coração do homem. Quando um sonho divino é compartilhado de forma prematura, ele se torna alvo de críticas, incredulidade e até mesmo sabotagem espiritual. A história de José nos ensina isso de maneira profunda. Deus lhe revelou em sonhos que ele seria um governante, que sua família se curvaria diante dele. A visão era verdadeira, mas ele ainda não estava pronto para vivê-la. Movido pela empolgação, compartilhou com seus irmãos, sem discernir que nem todos entenderiam seu chamado. O resultado foi ódio,
inveja e rejeição. Seus próprios irmãos, movidos pela incredulidade e pelo ciúme, lançaram-no em uma cova e o venderam como escravo. A visão que Deus lhe deu se cumpriu, mas seu caminho foi marcado por dores que poderiam ter sido evitadas se tivesse guardado seu sonho no silêncio da comunhão com Deus. Veja também Maria, mãe de Jesus, quando o anjo lhe anunciou que ela daria à luz o Salvador do mundo, ela não correu para contar a todos. Pelo contrário, a Bíblia diz que Maria guardava todas essas coisas e refletia sobre elas em seu coração. Lucas 2:19. Ela entendeu que a revelação de Deus era sagrada e que deveria ser protegida do julgamento e da incompreensão dos outros. Ela não precisou da validação humana, pois sua fé estava ancorada na certeza da palavra de Deus. O silêncio protege a visão. Quando Neemias recebeu o encargo de reconstruir os muros de Jerusalém, não saiu anunciando seu plano a todos. Antes foi sozinho à cidade, observou os muros caídos e apenas depois compartilhou sua missão com aqueles que poderiam ajudá-lo. Se tivesse falado antes da hora, teria despertado resistência prematura, mas por causa de sua prudência, o propósito de Deus se cumpriu sem ser impedido. Jesus também nos mostrou o poder do silêncio. Muitas vezes, após realizar milagres, ele ordenava: "Não digam a ninguém o que aconteceu." Ele sabia que a revelação prematura poderia atrair oposição antes do tempo. O propósito precisava amadurecer, os discípulos precisavam crescer em fé, e os planos de Deus seguiam um cronograma divino. O inimigo não pode destruir aquilo que ele não conhece. Muitas promessas são abortadas porque são expostas cedo demais. Quando falamos antes da hora, damos ao inimigo material para nos atacar. A incredulidade das pessoas, o ciúme dos que não compreendem, a dúvida dos que olham com olhos naturais, tudo isso pode se tornar um peso para aqueles que receberam uma visão de Deus. Se Deus lhe deu um sonho, uma promessa, um propósito, aprenda a preservá-lo no secreto. Ore sobre ele, fortaleça-o na fé, amadureça sua caminhada com Deus. Quando for a hora certa, o próprio Senhor abrirá as portas, mas até lá, o silêncio será seu maior aliado. No reino espiritual, o tempo é um elemento tão essencial quanto a promessa. Deus não apenas dá visões e chamados, mas também estabelece o momento exato em que devem ser manifestos. Um fruto colhido antes da maturação perde seu sabor. Um edifício construído sem fundação sólida não se sustenta. Assim também é com os planos de Deus. Há um tempo de esconder, um tempo de esperar e um tempo de revelar. Muitos fracassam porque falam antes da hora. Deus planta uma promessa em seu coração, mas a ansiedade os leva a expô-la antes que suas raízes estejam firmes. Ao fazer isso, despertam oposição desnecessária, enfrentam resistências que poderiam ter sido evitadas e, às vezes, até mesmo comprometem a realização do que Deus lhes confiou. Mas há um segredo que os sábios aprendem cedo: a paciência de esperar o momento certo. Vejamos o próprio Jesus. Ele era o Filho de Deus desde o ventre de Maria, mas esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério. Durante esse tempo, ele viveu no anonimato, crescendo, aprendendo, sendo preparado pelo Pai. Quando finalmente chegou sua hora, ele disse: "Ainda não é chegada a minha hora." João 2:4, mostrando que estava plenamente consciente do tempo divino. E quando chegou o momento certo,
Ele revelou sua missão com autoridade, sem que nada pudesse impedir seu propósito. José, por outro lado, recebeu sonhos proféticos, mas os revelou cedo demais. Sua impulsividade o colocou em um caminho de sofrimento, traição e escravidão. No entanto, ao longo dos anos, aprendeu a lição do tempo. Quando finalmente se tornou governador do Egito, já não era mais o jovem impetuoso que falava sem discernimento. Ele aprendeu a esperar, a observar e a agir no momento exato. Quando seus irmãos vieram a ele, não revelou sua identidade imediatamente. Esperou, testou-os e, somente quando teve certeza de que era a hora certa, se fez conhecido. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que souberam esperar o tempo certo para falar. Ester, ao descobrir a conspiração contra seu povo, não correu imediatamente ao rei. Primeiro, jejuou, orou e preparou o ambiente para que, quando finalmente falasse, suas palavras tivessem peso e impacto. Seu silêncio estratégico salvou toda uma nação. Neemias recebeu a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, mas manteve segredo até que tivesse um plano bem definido. Ele sabia que falar antes do tempo poderia atrair oposição e desmotivação. Somente quando a hora chegou, reuniu os trabalhadores e declarou: "O Deus dos céus nos dará sucesso." Neemias 2:20. Discernir o momento certo para falar exige intimidade com Deus. Não é uma questão de medo, mas de estratégia. Há palavras que devem ser semeadas em silêncio antes de serem colhidas em público. Há sonhos que precisam amadurecer no coração antes de serem compartilhados com o mundo. Se Deus te deu uma promessa, pergunte a Ele: "Senhor, já é tempo de falar?" Não se apresse. Não busque validação antes da hora, porque quando o tempo certo chegar, você não precisará forçar nada. Deus mesmo abrirá as portas e ninguém poderá fechar. O chamado de Deus nunca vem sem um período de preparação. Toda grande obra, antes de ser revelada ao mundo, é construída no oculto. Assim como um ferreiro trabalha o metal no fogo antes de moldá-lo, Deus aquece o espírito do escolhido no segredo da intimidade, refinando-o, quebrando arestas, removendo impurezas. Quem não compreende esse processo pode se sentir esquecido ou até mesmo desprezado, mas, na verdade, esse é o tempo mais importante na jornada de um homem ou mulher de Deus. Moisés passou 40 anos no deserto antes de estar pronto para libertar Israel. Elias viveu escondido por muito tempo antes de confrontar os profetas de Baal. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas precisou enfrentar anos de perseguição e solidão antes de ocupar o trono. E Jesus, o próprio Filho de Deus, viveu 30 anos em anonimato antes de iniciar seu ministério. A grandeza nunca nasce da pressa. Há um tempo para semear e um tempo para colher, e a maturidade espiritual só se alcança quando aprendemos a valorizar o período da sementeira. Muitos desejam a manifestação do chamado, mas poucos aceitam o processo de formação. Querem a visibilidade sem o preparo, a colheita sem a paciência da espera. No entanto, Deus não se apressa, porque Ele sabe que o que é construído rápido demais não tem base firme. O tempo de preparação no secreto não é um castigo, mas um privilégio. É ali que Deus ensina o coração a depender dele e não da força do próprio braço.
É ali que a fé é testada, que o caráter é moldado, que a confiança no Senhor se fortalece. Quando José foi vendido como escravo, parecia que seu destino havia sido frustrado. Mas, na verdade, aquele tempo no Egito estava forjando nele a sabedoria necessária para governar. Se ele tivesse ido direto do sonho à posição de autoridade, sem passar pelos anos de formação, não teria a estrutura para sustentar a promessa. Jesus nos mostrou esse princípio de maneira clara. Antes de realizar qualquer milagre, ele passou 40 dias no deserto, jejuando, sendo tentado, vencendo em segredo as batalhas que viriam no público. Muitos querem o poder de Deus, mas não querem o deserto. Querem autoridade, mas não querem a solidão da preparação. No entanto, ninguém pode manifestar a glória de Deus sem antes ser treinado no oculto. Se você sente que está sendo escondido, não resista ao processo. O tempo de Deus nunca falha. A caverna onde Davi se refugiou não foi o seu fim, mas o seu campo de treinamento. O deserto onde Moisés pastoreou ovelhas não foi um atraso, mas o lugar onde Deus lhe ensinou a conduzir uma nação. O ventre do peixe onde Jonas esteve preso não foi sua ruína, mas sua segunda chance. Deus trabalha no secreto para que, quando chegar o tempo da manifestação, ninguém possa impedir o que ele já estabeleceu. A preparação pode ser silenciosa, mas o cumprimento será estrondoso. O escolhido que aceita ser forjado no anonimato será aquele que, no tempo certo, carregará a glória de Deus sem se abalar. O deserto como escola de dependência total em Deus. O deserto é um lugar de solidão, onde as vozes do mundo se calam e apenas a voz de Deus permanece. Quem é escolhido por Deus precisa passar por esse território árido, porque ali o coração humano aprende a depender totalmente do Senhor. Não há atalhos, não há garantias, não há provisão natural. Apenas fé, silêncio e a presença do Eterno. Deus nunca usa alguém que não tenha sido treinado no deserto. Quando ele escolheu Moisés para libertar seu povo, não o enviou imediatamente ao Egito, mas ao deserto de Midian. Durante 40 anos, Moisés foi moldado no isolamento. Ele havia sido um príncipe no Egito, mas Deus não precisava de um príncipe. Ele precisava de um servo. No deserto, Moisés desaprendeu a autossuficiência e aprendeu a depender exclusivamente da voz de Deus. Israel também precisou atravessar o deserto antes de entrar na terra prometida. Deus poderia tê-los levado por um caminho mais curto, mas escolheu um percurso longo e árduo. Por quê? Porque antes de colocá-los na bênção, ele queria ensiná-los a confiar. No Egito, eram escravos, acostumados a depender dos senhores egípcios. No deserto, aprenderam a depender do Deus vivo. Se tivessem chegado rapidamente a Canaã, teriam levado consigo uma mentalidade de escravidão e não de herdeiros do reino. Deserto não é um castigo, é uma escola. Elias, o grande profeta, experimentou esse treinamento. Depois de desafiar os profetas de Baal e ver o fogo descer do céu, Deus não o enviou diretamente para mais um grande confronto. Pelo contrário, levou-o ao deserto, onde foi alimentado por corvos e bebeu da água de um ribeiro. Por que Deus fez isso? Porque antes de Elias ser um instrumento poderoso, ele precisava compreender que a fonte da sua força não estava nos milagres, mas na dependência absoluta do Pai. Jesus também passou pelo deserto antes de iniciar seu ministério.
Durante 40 dias, ele enfrentou fome, sede e a tentação do diabo. O inimigo tentou desviá-lo com promessas de glória e atalhos para o poder, mas Jesus resistiu. Por quê? Porque ele sabia que a verdadeira autoridade não vem das facilidades, mas da obediência total ao Pai. O deserto o fortaleceu, preparou e confirmou sua missão. Muitos veem o deserto como um sinal de abandono, mas, na verdade, é a prova do favor de Deus. Deus só leva ao deserto aqueles que Ele quer usar poderosamente. É no deserto que os ouvidos espirituais são afinados, que o ego é quebrado, que a confiança nas forças humanas é substituída pela fé genuína. Se você sente que está atravessando um deserto, não se desespere. É ali que Deus mais se revela. Ele é a água que sacia sua sede, o pão que sustenta sua alma, a nuvem que protege de dia e o fogo que aquece à noite. O deserto não é o fim, mas o início de um novo nível espiritual. Quando o tempo certo chegar, Deus o levará à terra prometida. E então você entenderá que cada momento no deserto valeu a pena, porque nele você aprendeu a depender exclusivamente dele. Deus nunca confia grandes responsabilidades a corações imaturos. Antes de cumprir suas promessas na vida de alguém, Ele primeiro molda o caráter dessa pessoa. O Senhor não se impressiona com dons ou habilidades, mas se agrada de um coração transformado. Ele sabe que um chamado sem caráter sólido pode se tornar um fardo insuportável. Por isso, antes de elevar alguém, Deus passa essa pessoa pelo fogo do refinamento. O ouro puro não surge pronto. Precisa ser aquecido em altas temperaturas para que suas impurezas sejam removidas. Da mesma forma, Deus permite circunstâncias que expõem o interior de seus escolhidos, não para destruí-los, mas para purificá-los. José recebeu um grande sonho, mas antes de vê-lo cumprido, teve que passar pelo teste da servidão e da injustiça. Foi traído, vendido, acusado falsamente e preso. Cada etapa parecia um retrocesso, mas na verdade era parte do refinamento de Deus. Quando finalmente se tornou governador do Egito, já não era o jovem ingênuo que falava precipitadamente. Era um homem forjado pelo fogo da adversidade, pronto para governar com sabedoria. Davi também passou pelo processo do refinamento. Foi ungido rei ainda jovem, mas em vez de ir imediatamente para o trono, passou anos fugindo de Saul. Poderia ter tomado atalhos, poderia ter se vingado, mas escolheu esperar o tempo de Deus. E o que aconteceu? Deus formou nele um coração, segundo a sua vontade. Quando Davi finalmente assumiu o reino, não era apenas um guerreiro valente, mas um líder, quebrantado e dependente do Senhor. O processo de refinamento também foi visível na vida de Pedro. Quando Jesus o chamou, ele era impulsivo e confiava em sua própria força. Dizia que jamais negaria o Mestre, mas, na hora da prova, caiu. No entanto, esse fracasso não foi o fim. Deus usou a queda para moldá-lo, para ensiná-lo a confiar não em sua ousadia, mas na graça divina. O Pedro que negou Jesus foi transformado no Pedro que pregou no Pentecostes e levou multidões à conversão. O caráter é mais importante do que a posição. Antes de Deus te entregar algo grande, Ele vai garantir que você tenha estrutura para sustentá-lo. Muitos querem a visibilidade antes da maturidade, mas Deus não se apressa. Ele sabe que uma
Bênção recebida antes da hora pode se tornar uma maldição. Se hoje você sente que está sendo testado, saiba que não é um castigo, mas um processo. Cada deserto, cada adversidade, cada espera tem um propósito. Deus está refinando seu caráter, removendo tudo o que não pertence a Ele, fortalecendo sua fé. Quando a promessa se cumprir, você olhará para trás e entenderá que cada momento de dor foi uma preparação para carregar a glória de Deus sem se desviar. Não resista ao refinamento. Deixe Deus moldar seu coração, porque somente aqueles que são aprovados no fogo estão prontos para viver a plenitude do que Ele prometeu. Há momentos na caminhada do escolhido em que Deus parece ocultar seu rosto. O céu, antes tão claro e cheio de respostas, se fecha, e um silêncio profundo envolve a alma. Nenhuma nova direção, nenhuma confirmação, apenas a sensação de que as orações não ultrapassam o teto. É nesse lugar que muitos se desesperam, questionam e até duvidam do chamado. Mas o silêncio de Deus não significa ausência, significa que Ele está trabalhando em um nível que os olhos humanos não conseguem perceber. Os maiores milagres de Deus acontecem quando Ele está em silêncio. Quando Jesus estava na cruz, o Pai permaneceu em silêncio. Para quem via de fora, parecia que Deus havia abandonado seu Filho. Mas, naquele momento, a maior obra de redenção estava sendo consumada. O silêncio de Deus não era esquecimento, mas um plano perfeito sendo executado. Na vida de José, Deus também permaneceu em silêncio. Vendido pelos próprios irmãos, ele clamou, mas o céu não se abriu. Acusado injustamente e preso, ele esperou, mas nenhuma resposta veio. Foram anos de silêncio divino. No entanto, enquanto José pensava que Deus estava distante, ele estava preparando tudo nos bastidores. O faraó teria um sonho no tempo certo. A prisão de José não era o fim, mas o caminho para o palácio. Muitas vezes queremos que Deus fale a cada passo. Queremos sinais, confirmações, palavras proféticas constantes. Mas há um nível mais profundo de fé: confiar no silêncio de Deus. Quando Ele se cala, é porque já falou o suficiente. Quando não há novas instruções, significa que devemos permanecer firmes na última ordem que recebemos. Abraão recebeu a promessa de que teria um filho. No início, Deus falou com ele com frequência, mas depois veio um longo período de silêncio. Os anos passaram e nada aconteceu. Foi nesse silêncio que Sara tentou ajudar a promessa e Ismael nasceu. Mas Deus não precisava de atalhos, Ele precisava de fé. No tempo certo, Isaque veio e Abraão percebeu que a promessa nunca esteve ameaçada, apenas aguardava o momento exato. Se hoje você se sente esquecido, se suas orações parecem sem resposta, lembre-se, o silêncio de Deus é a prova de que Ele está trabalhando. Ele não se apressa, porque seu tempo é perfeito. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Sua parte é permanecer fiel, mesmo quando não há sinais, porque quando o silêncio for rompido, será com o som do cumprimento da promessa. Espera é uma das maiores provas que um escolhido pode enfrentar. Deus não tem pressa, e seu tempo é perfeito. Mas para aqueles que estão no meio do processo, aguardando a manifestação da promessa, a espera pode parecer interminável. O coração humano deseja respostas rápidas,
deseja ver a concretização do que foi prometido sem demora. No entanto, Deus trabalha de maneira diferente. Ele não apenas entrega a promessa, ele prepara o escolhido para sustentá-la. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas teve que esperar anos até que a coroa repousasse sobre sua cabeça. Durante esse período, enfrentou perseguições, injustiças e provações. Poderia ter tomado o trono à força, poderia ter eliminado Saul e acelerado sua ascensão. Mas Davi compreendia algo essencial. Aquilo que Deus promete, Ele mesmo cumpre. Se a promessa veio do Senhor, então não é o homem quem a realiza, mas o próprio Deus, no tempo certo. José recebeu um sonho de grandeza, mas em vez de ser promovido, imediatamente foi lançado em um poço, vendido como escravo e preso injustamente. A espera foi longa e dolorosa, mas cada momento fazia parte do preparo. Quando o tempo chegou, Deus o tirou do cárcere e o colocou como governador do Egito em um único dia. O processo pode ser demorado, mas a resposta de Deus é instantânea e transformadora. Abraão foi chamado pai de multidões antes mesmo de ter um filho. Esperou por anos até que a promessa se cumprisse. No meio da espera, tentou ajudar Deus e Ismael nasceu. Mas o plano do Senhor nunca depende de atalhos humanos. No tempo determinado, Isaque nasceu e Abraão percebeu que Deus nunca se atrasa. A paciência no processo é a prova de maturidade espiritual. Quem não sabe esperar pode comprometer o que Deus está construindo. Muitos abortam a promessa porque não suportam o tempo de espera. Querem que Deus haja rápido, mas não entendem que o mais importante não é a promessa em si, mas o caráter que é formado durante a espera. Jesus esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério. Poderia ter começado antes? Sim, mas ele sabia que há um tempo exato para todas as coisas. Quando finalmente chegou o momento, seu ministério foi poderoso e inabalável. Ele não se precipitou, porque entendia que a vontade do Pai é perfeita. Se hoje você se encontra esperando, não se desespere. Deus não esqueceu de você. Cada dia de silêncio, cada momento de aparente inatividade faz parte do plano. O que Ele prometeu se cumprirá no tempo certo. E quando acontecer, será de uma forma tão gloriosa que você compreenderá que cada segundo de espera valeu a pena. Nenhum escolhido de Deus escapa da provação. Antes de ser elevado, ele precisa ser testado, refinado e aprovado. Muitos desejam a promessa, mas poucos estão dispostos a passar pelo processo. O caminho do propósito é pavimentado com desafios que revelam o verdadeiro coração do homem. Deus não permite provações para destruir seus escolhidos, mas para prepará-los. Cada batalha, cada noite de lágrimas, cada porta fechada faz parte do grande plano dele. José sonhou com um destino grandioso, mas antes de se tornar governador, teve que passar por vales profundos. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido na prisão. Mas observe, em cada fase, Deus estava com ele. No poço, na casa de Potifar, na cela escura, o Senhor nunca o abandonou. A provação não era sinal de rejeição, mas de aprovação. José não estava sendo punido, estava sendo preparado para um destino que exigia maturidade, sabedoria e fé inabalável. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas isso não o isentou de provações. Antes de ocupar o trono, enfrentou anos de perseguição.
Foi tratado como inimigo por Saul. Precisou se esconder em cavernas. Viveu momentos de solidão e angústia. No entanto, foi nessas provações que seu caráter foi moldado. Deus não queria apenas um rei forte, mas um rei que conhecesse a dor, a humildade e a total dependência do Pai. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, passou pela prova. Antes de iniciar seu ministério, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias, enfrentou fome, sede e a voz do inimigo tentando desviá-lo do propósito. Poderia ter usado sua autoridade para transformar pedras em pão. Poderia ter descido da cruz e evitado o sofrimento. Mas ele sabia que a provação fazia parte do plano de redenção. O caminho da cruz era doloroso, mas necessário. A provação revela quem realmente somos. Quando tudo está bem, é fácil crer, fácil louvar, fácil obedecer. Mas, quando os ventos contrários sopram, quando as portas se fecham, quando Deus parece silencioso, é aí que o coração é testado. Muitos desistem nesse ponto, pois não entendem que a provação não é um fim, mas uma ponte para o propósito. Se você sente que está sendo provado, não desista. Deus não te esqueceu. Ele está te preparando, refinando seu caráter, fortalecendo sua fé. Quando essa fase passar, você olhará para trás e verá que cada lágrima, cada deserto, cada batalha serviu para te levar exatamente ao lugar que Deus planejou. O ouro verdadeiro só é revelado no fogo. Permaneça firme, pois quando a provação terminar, a promessa se cumprirá, e o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Ser escolhido por Deus não é um privilégio para se vangloriar, mas um fardo sagrado que precisa ser carregado com temor e responsabilidade. Muitos desejam a unção, mas poucos estão dispostos a suportar o peso do chamado. A separação divina não é apenas uma exaltação diante dos homens, mas um processo profundo em que Deus molda o caráter, testa a fidelidade e ensina a dependência total dele. Desde os tempos antigos, Deus sempre separou aqueles que ele desejava usar. Abraão foi retirado de sua terra natal para se tornar pai de uma grande nação. Moisés foi arrancado do luxo do Egito para enfrentar o deserto da solidão, antes de libertar o povo de Israel. Davi foi ungido rei, mas precisou aprender a ser servo antes de governar. Cada escolhido passou por um período de isolamento e transformação, pois Deus não compartilha sua glória com aqueles que ainda estão presos ao ego e às ambições terrenas. A separação não é confortável. Significa perder conexões, abrir mão de desejos pessoais e, muitas vezes, caminhar por trilhas solitárias. José foi separado desde jovem, não apenas fisicamente ao ser vendido como escravo, mas espiritualmente, pois Deus tinha um propósito maior para ele. Seus irmãos o rejeitaram, sua família o esqueceu, mas Deus estava escrevendo uma história que ninguém podia interromper. O isolamento de José não foi um castigo, mas uma plataforma para a glória futura. O próprio Jesus experimentou essa separação. Antes de iniciar seu ministério, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou tentações, fome e solidão. O deserto não foi um acidente, mas uma preparação. A cruz também foi um momento de separação, quando ele carregou sobre si o peso do pecado da humanidade. O Pai o permitiu passar por esse caminho, não por abandono, mas para cumprir um propósito eterno. Ser separado por Deus
significa ser lapidado pelo tempo. Significa viver momentos em que ninguém entende o processo que está acontecendo, onde até aqueles que deveriam apoiar se afastam. Mas assim como o ouro só é puro depois de passar pelo fogo, aqueles que Deus escolhe precisam ser refinados para que brilhem sem impurezas. Se Deus está te separando, não resista. Ele está te conduzindo para algo maior. Mesmo que agora você não compreenda, a dor da separação é temporária, mas o fruto da obediência é eterno. Deus nunca chama alguém para algo pequeno. Se Ele te escolheu, é porque há um propósito que vai além do que seus olhos podem ver. Permaneça fiel, pois no tempo certo, a separação dará lugar à manifestação do propósito divino em sua vida. Todo aquele que é chamado por Deus, mais cedo ou mais tarde, conhecerá a solidão. Mas esta não é a solidão do abandono e, sim, a solidão do propósito. O caminho do escolhido não é uma estrada larga e cheia de aplausos, mas um trilho estreito onde poucos caminham. Muitas vezes a jornada exigirá a separação de pessoas, ambientes e até de planos pessoais, pois Deus precisa falar ao coração sem interferências. Moisés, antes de se tornar o libertador de Israel, teve que passar 40 anos no deserto, longe do palácio, distante do povo que um dia lideraria. Foi no silêncio do deserto que Deus o encontrou na sarça ardente. Davi, antes de se assentar no trono, teve que viver escondido em cavernas, fugindo de Saul, com apenas o som de sua harpa e o sussurro de Deus. José, antes de governar o Egito, conheceu a solidão da cisterna, da escravidão e da prisão. Cada um deles poderia ter se sentido esquecido, mas na verdade estavam sendo moldados para carregar a grandeza da promessa. A solidão é a escola onde Deus ensina lições que não podem ser aprendidas em meio à multidão. Foi por isso que Jesus, mesmo cercado por discípulos, frequentemente se retirava para orar a sós. Ele sabia que a voz do Pai se ouve melhor no silêncio. No Getsêmani, ele experimentou a dor da solidão de forma ainda mais intensa. Seus discípulos dormiram quando ele mais precisava, e Pedro o negou 3 vezes. Mas naquele momento, enquanto o mundo o rejeitava, ele estava mais próximo do cumprimento do propósito do que nunca. Muitos tentam fugir da solidão, procurando distrações para silenciar o desconforto de estar a sós com Deus. Mas a solidão do escolhido não é um castigo, é um chamado para um nível mais profundo de intimidade. No silêncio, Deus revela segredos que não podem ser compartilhados com qualquer um. No isolamento, Ele fortalece o coração para que, quando chegar o tempo da manifestação, o escolhido esteja preparado para suportar a grandeza da missão. Se hoje você sente que está caminhando sozinho, não desanime. A solidão do escolhido não é um sinal de derrota, mas de preparo. Deus está trabalhando no oculto, arrancando o que não faz parte do propósito e edificando em você uma estrutura forte e inabalável. Assim como José saiu da prisão para o governo em um único dia, quando o tempo de Deus chegar, sua solidão será substituída pelo cumprimento da promessa. Até lá, permaneça fiel, pois Deus está mais próximo do que você imagina. O maior milagre que Deus realiza na vida de um escolhido não é a manifestação da promessa, mas a transformação do caráter. Antes que alguém possa carregar um grande propósito, precisa ter uma estrutura espiritual firme para sustentá-lo. Deus não unge talentos, Ele unge corações quebrantados.
não promove aqueles que apenas desejam a glória, mas aqueles que foram processados no fogo da obediência. O caráter de um escolhido não se forma nos momentos de abundância e reconhecimento, mas nos dias de provação e anonimato. Moisés foi criado na realeza egípcia, cercado de luxo e poder, mas ainda não estava pronto para liderar. Só depois de 40 anos no deserto, apacentando ovelhas, aprendeu a humildade, a paciência e a dependência total de Deus. Quando finalmente se encontrou com o Senhor na sarça ardente, já não era o mesmo homem impetuoso que havia matado o egípcio. Agora era um servo moldado, pronto para cumprir seu chamado. Davi foi ungido rei quando ainda era jovem, mas precisou passar por anos de treinamento divino antes de sentar-se no trono. Perseguido por Saul, humilhado, rejeitado e tratado como um fugitivo, teve inúmeras oportunidades de tomar o reino à força, mas escolheu esperar pelo tempo de Deus. Foi no deserto, escondido em cavernas, que aprendeu a confiar no Senhor sem questionar. Quando finalmente recebeu a coroa, não era um guerreiro sedento por poder, mas um homem segundo o coração de Deus. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, precisou passar pelo processo. Ele viveu 30 anos em anonimato, crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, antes de iniciar seu ministério. E mesmo depois de ser batizado e cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado. A provação revelou seu caráter perfeito, sua total submissão ao Pai e sua inabalável fidelidade à palavra. O caráter é o fundamento sobre o qual Deus edifica um chamado. Muitos querem a unção, mas poucos querem o processo. Querem a visibilidade, mas não a lapidação. No entanto, Deus não confia grandes responsabilidades a vasos frágeis. Antes de derramar sua glória, Ele precisa garantir que o coração do escolhido seja forte o suficiente para suportá-la. Se você sente que está sendo provado, que está passando por momentos de silêncio e espera, saiba que Deus está moldando o seu caráter. Ele está te preparando para algo muito maior do que você imagina. O processo pode ser doloroso, mas é necessário. Quando o tempo certo chegar, você verá que cada lágrima, cada desafio, cada momento de dor serviu para edificar uma estrutura que não pode ser abalada. Permaneça firme, pois a obra que Deus começou em sua vida, Ele mesmo irá completar. Uma das lições mais difíceis para o escolhido é aprender a esperar pelo tempo de Deus. A promessa foi dada, o chamado foi confirmado, mas a manifestação parece tardar. É nesse intervalo entre a palavra profética e o cumprimento que muitos desistem, pois não compreendem que a espera não é um castigo, mas um campo de preparação. Deus não se atrasa. Ele também não se adianta. Ele cumpre sua vontade no tempo exato, quando o coração está pronto para receber o que foi prometido. José recebeu um sonho ainda jovem, vendo-se como governador, mas levou anos até que esse destino se cumprisse. No caminho, ele foi traído, vendido, acusado injustamente e lançado no cárcere. Aos olhos humanos, parecia que Deus havia esquecido da promessa. No entanto, cada situação estava, na verdade, ajustando José para a posição que um dia ocuparia. Ele não saiu da prisão diretamente para o palácio por acaso. Saiu porque já estava preparado internamente para governar.
Moisés, mesmo ciente de seu chamado para libertar Israel, precisou esperar 40 anos no deserto antes de voltar ao Egito. Davi, ungido como rei ainda jovem, teve que suportar anos de perseguição antes de sentar-se no trono. Jesus, filho do Deus vivo, viveu 3 décadas no anonimato antes de iniciar seu ministério. Todos esses homens tinham um destino glorioso, mas também precisavam passar pelo processo do tempo de Deus. O tempo da espera é onde Deus trabalha de forma mais profunda no coração do escolhido. Ele poda os galhos que não produzem frutos, remove as impurezas da alma e fortalece o espírito para que, quando a promessa chegar, o escolhido esteja maduro o suficiente para sustentá-la. Muitos querem a colheita sem antes passar pelo plantio. Querem ver a glória sem antes suportar o peso da preparação. Mas Deus nunca entrega algo antes que o coração esteja pronto para carregar. A grande questão não é se Deus cumprirá a promessa, porque Ele sempre cumpre, mas sim se o escolhido permanecerá fiel durante o tempo da espera. Aquele que entende que Deus trabalha nos bastidores, que compreende que cada demora aparente é, na verdade, um refinamento divino, caminha em paz, sabendo que no momento certo, a palavra que saiu da boca do Senhor se cumprirá sem falhas. Se hoje você sente que está esperando há mais tempo do que imaginava, não perca a fé. Deus não esqueceu de você. Cada dia de espera é um tijolo sendo colocado na construção do seu propósito. No momento certo, sem adiantamentos e sem atrasos, Ele te tirará da obscuridade para a manifestação da promessa. Até lá, confie, persevere e continue sendo fiel, pois quando o tempo chegar, a espera fará sentido. O teste antes da exaltação. Pouco antes da promessa se manifestar, o escolhido enfrentará sua prova final. Esse é o momento mais desafiador, quando tudo parece estar prestes a se cumprir, mas um último obstáculo surge no caminho. Esse teste não vem para destruir, mas para revelar se o coração está verdadeiramente preparado para carregar a grandeza do propósito. Deus nunca promove alguém sem antes testar sua fidelidade. José estava a um passo da exaltação quando enfrentou sua última prova. Ele havia sido esquecido na prisão, mas no tempo de Deus foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. Naquele momento crucial, José não se exaltou, não tentou tomar a glória para si. Ele permaneceu humilde e reconheceu que a sabedoria vinha de Deus. Foi apenas depois desse último teste que ele foi elevado à posição de governador do Egito. Davi teve sua prova final no deserto quando teve a chance de matar Saul. Ele já havia sido ungido rei e poderia ter se adiantado ao plano de Deus, tomando o trono pela força. Mas ele compreendeu que a promessa precisava se cumprir da maneira certa, no tempo certo. Davi esperou, confiou e não usurpou aquilo que Deus lhe daria no momento apropriado. Pouco tempo depois, Saul caiu e Davi recebeu a coroa de forma legítima. Até mesmo Jesus passou por sua prova final no Getsêmani. Ele estava a poucas horas da cruz, prestes a cumprir a maior missão da história, mas a angústia de sua alma foi intensa. O peso do sacrifício era esmagador e ele clamou ao Pai: "Se possível, passa de mim este cálice." No entanto, sua resposta final foi a que selou seu destino. "Todavia, não seja como eu quero,
mas como tu queres. Foi essa rendição total que o levou à ressurreição e à exaltação à destra de Deus. O teste final do escolhido sempre virá. Pode ser um período de oposição intensa, uma situação que exige humildade e paciência, ou um momento em que tudo parece incerto. Esse teste não é um sinal de rejeição, mas um indicativo de que o tempo da exaltação está próximo. Quem permanece fiel nessa última etapa verá a manifestação da promessa, sem desviar nem comprometer sua integridade. Se você sente que está sendo testado de maneira intensa, lembre-se, você está mais perto da promessa do que imagina. Não tente acelerar o processo com as próprias mãos. Não ceda ao desânimo. Aquele que é aprovado por Deus recebe uma posição que ninguém pode roubar. Mantenha-se firme, pois depois da prova final vem a promoção divina. A manifestação da promessa. Quando Deus age em público, o que moldou no secreto, manifestação da promessa não é um momento comum. É o desdobramento de um plano divino, que foi cuidadosamente arquitetado nos bastidores. Quando Deus escolhe alguém, Ele primeiro o prepara em segredo, longe dos olhos do mundo. O crescimento espiritual acontece no escondimento, na obediência silenciosa, na entrega diária. Mas quando a preparação termina, chega o tempo da revelação. O que foi trabalhado no secreto será exposto em público para a glória de Deus. José passou anos na prisão, onde ninguém o via, ninguém o aplaudia. Mas no tempo certo, Faraó o chamou e, em um único dia, ele foi elevado ao trono do Egito. O que parecia um longo período de esquecimento foi, na verdade, um processo de aperfeiçoamento. Quando chegou o tempo da exaltação, José não era mais um jovem imaturo, mas um homem moldado para governar com sabedoria e temor a Deus. Davi enfrentou gigantes no anonimato antes de se tornar rei. Quando lutou contra o urso e o leão, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, ninguém estava assistindo. Mas aquelas batalhas secretas foram o ensaio para o confronto público com Golias. Quando chegou a hora de enfrentar o gigante diante da nação inteira, Davi já estava pronto. O que Deus fez em sua vida longe dos holofotes foi a base para sua grande vitória diante do povo. Até Jesus seguiu esse princípio. Durante 30 anos, ele viveu uma vida comum, obedecendo ao Pai, no silêncio de Nazaré. Mas, quando chegou o tempo determinado, ele foi revelado ao mundo e seu ministério impactou gerações. O que Deus trabalhou dentro dele no anonimato foi o que sustentou seu chamado diante das multidões. Quando Deus manifesta a promessa, não há impedimentos, não há atrasos, não há oposição capaz de frustrar o plano divino. O tempo de espera termina e aquilo que parecia inalcançável se torna realidade. O que antes era apenas uma palavra profética, agora se materializa, e todos reconhecem que foi o Senhor quem fez. Se hoje você sente que Deus o tem escondido, saiba que Ele não esqueceu daquilo que prometeu. O tempo de anonimato não é um tempo perdido, mas um tempo de construção. E quando chegar o dia certo, Ele mesmo abrirá as portas, exaltará seu nome e cumprirá tudo o que declarou. A manifestação da promessa não é o fim da jornada, mas o início de um novo nível de propósito. Esteja pronto, pois o Deus que trabalha em segredo também age em público, e quando Ele decide revelar, ninguém pode impedir. Feche seus olhos e ore comigo agora. Pai amado,
Senhor de toda a eternidade, diante de Ti nos rendemos em humildade, reconhecendo que és o Deus que escolhe, molda e exalta no tempo certo. Tua soberania é perfeita, teus caminhos são insondáveis e teus pensamentos são mais altos do que os nossos. Ainda que muitas vezes não compreendamos os processos pelos quais nos conduzes, sabemos que tudo coopera para o cumprimento do teu propósito em nossa vida. Senhor, para aqueles que hoje estão na espera, fortalece-lhes o coração, que não desfaleçam diante do silêncio, mas compreendam que cada momento oculto é um tempo de preparação nas tuas mãos. Quando o desânimo tentar se instalar, renova suas forças. Quando o medo quiser dominá-los, lembra-os de que tu és fiel para cumprir tudo o que prometeste. Para aqueles que estão sendo provados, dá-lhes perseverança, que não retrocedam no deserto, que não fujam no Getsemane, que não se precipitem como Saul, mas que aprendam a descansar em ti. O Senhor prova aqueles que escolhe, e aqueles que são aprovados em ti jamais serão envergonhados. E para aqueles que estão às portas da manifestação, prepara-lhes o coração, que não se ensoberbeçam, que não percam a sensibilidade ao teu espírito, mas que carreguem consigo a mesma humildade com a qual caminharam no tempo da espera. Que jamais tomem para si a glória que pertence unicamente a ti. Ó Senhor, que tua presença nos guie em cada estação. No tempo do anonimato, que sejamos fiéis. No tempo da provação, que sejamos firmes. No tempo da exaltação, que sejamos humildes. Que em cada etapa da jornada possamos ouvir tua voz e confiar em teus planos, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Recebe nossa vida como um sacrifício vivo diante de ti. Que tudo em nós glorifique o teu nome e que, no fim de nossa caminhada, possamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém.